Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, estamos de novo aqui no RD Summit 2023, estamos no estúdio da RD aqui. Já quero deixar o meu agradecimento super especial à RD, a Manu, a Luísa, vocês foram, a Fernanda, gestora de marketing, vocês foram sensacionais cedendo esse espaço aqui pra gente. É um prazer gravar esse conteúdo aqui. E Dani, esse episódio vai ser diferente, né? Um pouquinho diferente, Lê. Exatamente. A verdade, pessoal, é que sobrou um espacinho aqui na agenda e a gente queria gravar mais conteúdo para vocês. Então esse aqui é um episódio que a gente gostaria de ter gravado há muito tempo, mas a gente nunca parou para gravar. A gente quer falar sobre os segredos dos super vendedores. Mas você já sabe, antes da gente entrar nesse tema, eu preciso reforçar para você que esse podcast é trazido pelos super vendedores e pela RD Station. Se você quer fazer um treinamento de vendas que pode transformar a tua carreira, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Um treinamento onde eu e o Dani, durante 15 semanas, a gente vai estar com você, online e ao vivo, te ajudando a desenhar processo, te entregando técnica de vendas e ajustando a parte comportamental, o teu mindset, a forma como você encara o teu lado comportamental. Se você é uma empresa, tem 15, 20, 30 vendedores ou mais, conheça nosso treinamento de vendas in company, um treinamento onde a gente pega o método super vendedores e a gente traduz, a gente personaliza para o teu segmento de mercado. Tem um link na descrição aqui, focado em treinamento in company. E por último, mas não menos importante, quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior e, na minha visão, o melhor CRM do Brasil. Tem um link na descrição para você conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores. Dá para você conhecer o plano gratuito e também, é claro, você consegue colocar todo o seu time comercial, colocar seu processo de vendas dentro da ferramenta. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos fazer uma gravação diferente. E eu quero já começar a te perguntar, na sua visão, o que faz um vendedor se tornar um super vendedor, uma vendedora se tornar uma super vendedora, cara? Então, Lê, como a gente falou, né? São segredos, né? O que de diferente os vendedores que vendem mais fazem que o restante não faz, né? Eu acredito que são pequenos detalhes, são conjuntos de detalhes, né? A gente conversa com vendedores o tempo todo, a gente bate papo com a nossa audiência, a gente conversa com os nossos alunos e a gente percebe que os vendedores que performam melhor, os vendedores que vendem um pouquinho mais, eles não estão fazendo tudo diferente. Não é uma questão de fazer muita coisa fora do comum, fazer um monte de coisa fora da curva, né? Tá muito mais ligado a melhorar o que precisa realmente ser feito, né? Trazer pequenas melhorias, trazer o aprimoramento de algumas técnicas, trazer disciplina, trazer algumas questões de você trazer constância para dentro do seu processo e construir resultados diferentes, né? Eu acho que o grande segredo está em você permanecer se desenvolvendo, né? O super vendedor, ele não nasce pronto. Todo mundo começou a vender por acaso, caiu em vendas, começou a estudar um pouquinho, começou do começo. Sim. Né? E quem está tendo um resultado diferente, teve um gostinho a mais de estudar, teve uma atenção maior a alguns tipos de detalhe, teve mais paciência em algumas etapas do processo. E dessa forma, constroem uma carreira em vendas um pouquinho diferente, né? E na minha visão, cara, a principal diferença entre um vendedor e um super vendedor é a forma como a gente encara nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Vou fazer uma analogia com futebol. Você tem aquele garoto que está subindo da base e que tem muita explosão, que tem muito gás, que você percebe que muitas das vezes é uma pessoa, é um jogador, né, que, cara, ele está muito presente, ele corre muito, ele é muita intensidade, até porque ele é jovem e ele tem essa intensidade. Aí quando você olha um jogador já mais maduro, você vê um profissional que cadencia melhor o seu ritmo, que está muito bem posicionado aonde ele tem que estar posicionado para dar o resultado, né?
Vamos dar um exemplo aqui. O Romário. O Romário sempre foi um jogador de estar muito bem posicionado ali e de... Naquele momento em que ele recebe a bola e ele tem que, como centroavante, marcar o gol, como atacante, ele vai lá e ele marca. É diferente, por exemplo, eu sou palmeirense, você sabe, do Endrick. Né? O Endrick é um garoto, foi revelado pelo Palmeiras, mas é um cara de muita energia, tá marcando gol, cara, já foi vendido pro exterior, mas você percebe que ele tem muito mais intensidade. Então, feito esse paralelo, eu acho que a diferença entre o vendedor e o supervendedor é que ele pega nesses detalhes que você trouxe, pontos onde ele consegue ter um deslocamento muito maior do que o deslocamento de alguém que não tem esses pontos, né? Então, aqui a gente fala de processo, a gente fala de tecnologia, a gente fala de técnica de venda, a gente fala de comportamento. Quando você olha para um vendedor de alta performance, um super vendedor, uma super vendedora, você percebe que essa profissional, ela tem essas características, né? Esses detalhes em cada etapa do que a gente está falando aqui. Conhece muito bem o processo, sabe qualificar muito bem uma oportunidade, né? Não avança com oportunidades que não deveria avançar, coisa que você, quando está começando na carreira, quando você está se desenvolvendo, você quer vender para todo mundo. Quer abraçar o mundo, né? Você quer abraçar o mundo, você quer se movimentar. E movimento é diferente de deslocamento, cara. Eu acho que... Eu gosto muito dessa analogia. Eu vou ser sincero com o amigo ouvinte, né? Quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu, todos os dias, todas as semanas, né? Eu tento fazer uma avaliação se eu me movimentei mais ou se eu me desloquei mais, cara. E, cara, eu acho assim, como você falou, né? Tem alguns pontos específicos que você encontra uma alavanca, né? E aí, quando você entende que, poxa, isso aqui eu consigo fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente, né? Igual a história do Romário. O Romário não precisava correr o campo inteiro, né? Ele corre na hora certa e ele está no lugar certo na hora certa. E facilita com que o resultado dele aconteça, né? Você começar a identificar as coisas que eu preciso fazer que vão me trazer mais resultado, e esses pontos eu trabalhar de forma mais inteligente, eu colocar um pouquinho mais de energia, porque eu posso tentar vender para todo mundo, né? Isso vai me gerar uma quantidade de atividade gigantesca, né? Eu vou trabalhar das 8 às 18, das 8 às 19, das 8 às 20, e talvez eu não consiga ter o resultado que eu quero, né? E a vontade... Existe. Né? A gente vê um monte de vendedor que tem muita vontade, que está fazendo um esforço gigantesco e não está conseguindo ter o resultado adequado. Né? Muitas vezes, se você se planeja antes, se você se desenvolve, se você estuda um pouquinho, né? E você consegue entender, poxa, se eu faço menos atividades, mas eu faço em cima do perfil correto de cliente, se eu gasto um pouquinho mais de tempo fazendo o levantamento de necessidade da forma correta, facilita muito o meu fechamento, né? Eu começo a entender pequenos espaços dentro do processo comercial onde eu aprofundo um pouco mais, eu coloco um pouco mais de energia, e o meu resultado no final, mesmo eu tendo trabalhado menos, né? Eu não precisei fazer tanta atividade, tanta reunião, fazer tanto contato com o cliente, mas os contatos que eu fiz, as reuniões que eu fiz, eu consegui atuar de maneira mais inteligente, eu consegui utilizar melhor o meu conhecimento para trazer um resultado diferente. Certo. Né? E esse tipo de alavanca, quando a gente encontra, né? E a gente começa a utilizar ela cada vez mais, isso vai colocando a gente num patamar de resultado diferente. Sim. Né? E que os outros, de repente, não estão conseguindo enxergar. Né? Porque existe um ponto aqui, a gente percebe isso. Né? Tem vendedor que está com muita vontade, ele quer saber o que precisa ser feito, ele vai sair correndo, ele vai correr atrás de cliente, ele vai fazer muito esforço. Né? Mas é um esforço não direcionado. Né? É um esforço, é muita vontade, é muita fome. Eu quero fazer as vendas, eu quero ganhar dinheiro, né? E é difícil, né? Principalmente quando você está com essa vontade e as pessoas que muitas vezes não estão conseguindo o resultado que eles gostariam, eles estão motivados a conseguir esse resultado. Só que é extremamente difícil, Lê,
do ponto de vista de comportamento mesmo, né? Você tirar o pé do acelerador quando você quer ir mais rápido, né? Você tirar o pé do acelerador, fazer planejamento, estudar, planejar suas perguntas, planejar o levantamento de necessidade, estudar o perfil de cliente ideal, preencher adequadamente o seu CRM, fazer ali a curva ABC de cliente. É tudo coisa que você olha, você fala, pô, não estou vendendo enquanto eu estou fazendo isso aqui. Exatamente. Eu não estou vendendo, eu estou gastando tempo, eu fico ali, 4 horas mexendo no meu CRM, pegando dados, pesquisando e tal. E o vendedor que ele está louco atrás de venda, ele se coça fazendo esse tipo de atividade. Ele não consegue perceber que, porra, se eu gasto essas 4 horinhas aqui uma vez a cada 15 dias... O resultado que eu vou ter nas demais horas da semana, utilizando essa inteligência que eu desenvolvi aqui, me entrega um resultado muito maior do que se eu corresse igual um maluco a semana inteira. É curioso porque isso que você está falando, tipo assim, se você parar para pensar, né? Eu sou vendedor, você é vendedor, provavelmente o amigo ouvinte é vendedor, é vendedora, né? 98%, 95% do nosso tempo a gente não tá vendendo. Porque vender, né, é o ato de você fechar um negócio. Então eu tô ali no final da negociação ali, aplicando técnica no Daniel para eu poder fechar aquele negócio. Aquele momento eu tô vendendo, né? Mas eu tenho todo um restante que em tese eu não estou vendendo. Eu tô pesquisando, eu tô atualizando o CRM, eu estou montando uma lista para prospectar, eu estou me preparando para uma reunião, eu estou assistindo uma call gravada para ver onde eu errei, ou uma ligação. A gente tende a achar que a gente não está trabalhando, né? A gente está trabalhando nesse momento, mas a gente só não está vendendo efetivamente, né, cara? Mas quando eu estou abordando o cliente, fazendo follow-up, mesmo que eu não esteja nas etapas do fundo do funil, se eu estou conversando com o cliente, se eu estou correndo atrás de venda, eu sinto que eu estou vendendo. Certo. Eu sinto que eu estou fazendo uma atividade que me leva mais próximo tá me de um cliente. Eu estou me movimentando. Tá. Né? Quando eu estou estudando, quando eu estou mexendo no CRM, quando eu estou fazendo pesquisa, quando eu estou... lendo livro. Me desenvolvendo, estruturando a parte de estratégia mesmo, né? Eu não sinto que eu estou vendendo, cara. Eu não estou vendendo. Se eu estou mexendo no Excel ali, olhando minha carteira, ABC, se eu estou planejando as minhas perguntas ali, se eu estou mexendo na minha negociação, entendendo o que eu vou oferecer, montando uma proposta, são atividades que eu sinto que eu não estou vendendo, né? Só que quanto mais eu executo essas tarefas, mais fácil fica de eu conseguir vender quando eu estou na frente do cliente. Porque se eu estou o tempo inteiro, sai de uma call, entra na outra, sai de uma call, entra na outra, desliga o telefone, liga para o próximo. Eu estou fazendo uma sequência frenética de atividades, né? E aí eu não pesquisei antes o cliente, eu não pesquisei o mercado desse cliente, eu não olhei o CRM desse cliente antes de eu ligar. Então, eu estou fazendo tudo meio que no louco terrorista, né? Meio que em cima de atividades frenéticas buscando fechamentos, né? E eu entendo a motivação para isso. Na força do ódio. Eu entendo a motivação para isso. Eu entendo que tem vários vendedores que não tiveram esse tipo de... Um gestor que falou, cara, vamos ficar junto aqui no período da manhã, vamos olhar para as suas oportunidades, vamos se preparar para cada uma delas, né? Não teve esse negócio de calma com o vendedor, né? O vendedor, quando ele se prepara, né? Quando ele treina, quando ele está planejando as suas atividades, ele está melhorando as suas argumentações, ele está estudando um contorno de objeção, ele está assistindo a call, ouvindo a call e está identificando pontos onde ele errou para que ele não repita esse erro. Se eu estou fazendo uma call atrás da outra, eu não faço reflexão, eu não peço feedback, eu não tenho nenhum tipo de desenvolvimento em cima do que eu fiz de errado ou aonde eu acertei para que eu repita, né? Isso passa desapercebido, cara. Eu tenho dificuldade de replicar o que está dando certo e de identificar o que deu errado para que eu mude. Tá. Né? Então, eu acho que o segredo do supervendedor está muito mais na parte
de não contato com o cliente, né? É o trabalho interno do vendedor, né? Caraca, é o trabalho que da hora. Polêmico. É o trabalho de desenvolvimento do próprio vendedor, porque quando eu tô com o cliente, eu tô querendo atender o cliente. Certo. Só que eu só consigo atender melhor o cliente se eu melhorar a mim mesmo, né? E o que eu percebo que grande parte dos vendedores não fazem? Esse trabalho em cima de si mesmo. Ele vai muito... Não, precisa atender mais cliente, Volume. mais reunião, mais... Né? E eu entendo que ele tem uma vontade muito grande de melhorar o atendimento do cliente, né? Ele quer melhorar, ele quer vender mais para o cliente. Mas se ele não conseguir gastar um tempo dentro de si próprio para melhorar a ele mesmo, ele não tem como melhorar o atendimento dele, ele não tem como melhorar a call dele, ele não tem como melhorar a negociação, o processo de fechamento, né? Ah, mas Daniel, eu conheço um monte de vendedor que não faz esse tipo de atividade e ele está melhorando. Sim, quando você faz 200 vezes uma coisa, você, pela repetição, você começa a entender o que dá mais certo, o que dá menos certo. Certo. Mas você não precisa ter 3, 4 anos de experiência em determinado segmento para pegar o jeito de vender esse produto. Entendi. Se você estudar, se preparar, em 3 meses você atinge o mesmo nível de qualidade técnica de venda de um vendedor que está faz tempo no mercado. Porque você se preparou. Né? Você gasta um tempo afiando o machado. A gente fala disso o tempo todo, né, Lê? Sim. Acho que até o próprio amigo ouvinte que está ouvindo esse podcast, ele tem essa característica, né, cara, de usar um tempo de deslocamento ali, né, casa-trabalho, ou vai visitar um cliente, vai fazer uma viagem, ele escuta o podcast, né, ele não deixa de ter essa percepção de que tá se desenvolvendo, né, cara? Sim, o pessoal que ouve a gente já é diferenciado, né? A nossa 100%. audiência, ela é totalmente diferenciada. E é dessa forma, né? Eu entendo que quanto mais a gente se desenvolve, né, mais eu tenho a oferecer para o mercado. Né? Quanto mais tempo eu passo entendendo onde eu posso melhorar, as minhas atividades ficam melhor. Né? As minhas negociações, os meus fechamentos e a forma como eu lido com as coisas. Né? Porque quanto mais tempo a gente reflete, né, quanto mais tempo a gente tenta observar e fazer avaliações, né, mais a gente começa a ter percepção, né, do que a gente pode fazer de diferente. E o que a gente vê muitas vezes? As pessoas fazendo a mesma coisa durante anos a fio. Né? Tá dando mais ou menos certo? Segue e continua fazendo. Né? E mantém uma rotina de muito trabalho, de muito esforço, de muita energia. E aí a única forma de melhorar é aumentando o volume. E Dani, em cima disso, né, eu queria fazer uma pergunta aqui bem provocativa, cara. Você acha que, assim, vamos lá, nós trabalhamos com vendas, a gente, né, tá num ambiente capitalista, tem muita coisa que ela é mensurada pelo dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. É o tipo de brincadeira que a gente está acostumado, né, na roda de amigos. Você acha que os supervendedores, eles podem ser mensurados somente pelo lado monetário? Tipo assim, putz, o cara, ele é supervendedor quando ele ganha mais que todo mundo que está na empresa? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que é uma consequência. Quanto mais eu tenho competência, né, existe uma probabilidade muito grande que eu consiga ter um resultado maior do que das outras pessoas, né? Mas eu acho que tem uma série de indicadores internos que fazem parte, né? Uma coisa que é bem nítida, né? Poxa, eu tô batendo meta, tô fazendo 150%, sou top vendedor da minha empresa. Maravilha, mas isso daí eu vou falar na palestra sexta-feira, né? O que é alta performance de fato, né? Entregar resultado acima da média, né? Então, alta performance, para eu falar que estou em alta performance, eu preciso estar entregando mais do que as outras pessoas, né? Por longos períodos de tempo. Então, eu preciso conseguir fazer isso de uma forma sustentável, eu preciso conseguir fazer isso com consistência, eu preciso manter a minha saúde física e mental, né? E eu preciso preservar os meus relacionamentos. Tá? Porque o que acontece? É muito fácil, vamos colocar algumas aspas aqui, né? Mas é muito fácil eu entregar um resultado acima da média
jogando minha saúde no lixo, trabalhando 20 horas por dia, deixando de ver filho, namorado, marido, esposa, não tendo outras atividades, só trabalhando, né? Chegando em casa, precisando tomar remédio para dormir, ou não conseguindo dormir, ou tendo uma série de outros problemas aí. É alta performance ou eu estou... Porque assim, quando a gente fala de resultado, se eu falo de resultado, né? Se eu vendo 1 milhão com custo de 1.200.000, eu tive resultado? A conta não fecha, né? Pô, se eu vendi 1 milhão, mas eu estou sacrificando a minha saúde, eu estou sacrificando a minha família, eu estou fazendo outros tipos de sacrifício, a conta fecha? Ela continua não fechando. Exatamente, né? Só que então, não é monetário, né? Não é monetário, né? E muitas vezes o que acontece? Talvez alguns amigos ouvintes aí percebam que já viram isso acontecer em algum momento, né? Quando eu estou entregando esse resultado alto para a empresa e eu estou sacrificando coisas pessoais, a partir do momento que eu não entrego o resultado mais para a empresa e provavelmente ou tem um burnout, ou eu simplesmente falo assim, não dá para continuar desse jeito, e daí eu tiro o pé, às vezes a empresa me substitui. Exato. Porque, poxa, o Daniel entregava 130% da meta, agora ele está entregando 90%. Sim, porque eu estou trabalhando no horário comercial, de repente, né? E aí talvez eu seja substituído, cara. Entende? Então, o custo fica inteiro para mim, porque o custo, quando a gente fala de relacionamento, de saúde mental, de saúde física, não é a empresa que vai pagar. É 100% o custo meu. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Eu prefiro saber trabalhar bem no tempo que eu dedico ao meu trabalho. Né? Não precisa ser... Eu entendo que grande parte dos vendedores, super vendedores, não trabalham só das 8 às 18. Né? Ele vai esticar um pouquinho mais e tudo bem. Né? É uma escolha. É uma escolha. Né? E assim, não precisa ser uma escolha que gera uma dor muito grande. Por exemplo, né? Os nossos alunos que fazem o programa de aceleração, a gente tem turma de manhã e turma à noite. De manhã, geralmente, são mais as empresas que colocam seus vendedores. Mas à noite, de terça-feira, das 7 às 9h30 da noite, né? É trabalho. O vendedor está se desenvolvendo, ele está fazendo um treinamento, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, mas ele está numa terça-feira à noite, que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, desde jogar videogame, futebol, a passear com a família, ir no cinema com a filha, sei lá, mas ele escolheu naquele momento se desenvolver. Não quer dizer que ele vai fazer isso todos os dias da semana né? Então, existe um equilíbrio. Ler um livro. Cara, eu posso estar lendo um livro relacionado a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sei lá, num sábado à tarde, num hotel fazenda. Minha filha tá na piscina, eu tô lendo. Então, assim, eu acho que existe uma diferença entre você trabalhar até a exaustão. Então, eu vou fazer um relatório às 9 horas da noite para apresentar no dia seguinte, para fazer uma apresentação, para levar para a liderança. Isso é um ponto. Existem formas de você trabalhar assim, no seu desenvolvimento, mas de uma forma mais leve, que não te onere tanto, né, cara? E assim, se eu quero ficar um dia até um pouco mais tarde vendendo, porque as pessoas estão atendendo mais logo após o horário comercial e tal, tá ok, né? Tá ok. Você pode escolher fazer algumas atividades um pouco depois do horário, você não precisa fazer isso todos os dias. O grande ponto, Lê, que eu identifico aqui é que eu preciso olhar para o meu resultado pessoal. Não pode ser só financeiro, né? Certo. Não pode ser só financeiro. Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô trabalhando e tô satisfeito, se minha vida está bacana, porque a alta performance ela só vale a pena ser perseguida se eu vou querer ficar lá. Né? E se alta performance é um lugar onde eu estou sofrendo o tempo inteiro, eu não quero ir para lá. Exatamente. Né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente faz esse tipo de análise, né? Tipo, quero alcançar um resultado assim, assim, assado. Ou eu faço isso de forma inteligente, que não vai me gerar um prejuízo pessoal, de relacionamento, de saúde, de tempo, né? Porque se for só no volume, só no esforço, a conta vem muito cedo. Não é sustentável, né? Não é sustentável. Então, de novo, né? Eu prefiro desacelerar, né? Eu prefiro desacelerar um pouquinho
o nível de atividade, o nível de energia que eu estou colocando para fazer questões de volume e me desenvolver um pouco melhor, para que eu possa ganhar mais, performar mais, de repente trabalhando um pouco menos, né? Eu acho que essa é a conta, né? O super vendedor, ele trabalha de forma inteligente, né? Porque se for só na força só na força do ódio, né, Lê? Se for só em cima de volume, cara, a gente aguenta fazer isso por pouco tempo, né? E daí o que acontece? Quando eu paro de fazer, eu me sinto culpado. Aí entra toda a história de culpa, né? A gente vê muita gente falando assim, cara, mas não posso tirar o pé, eu tô com o custo de vida lá em cima, eu preciso correr atrás, eu tenho conta para pagar, tenho família, não sei o quê. Aí o cara entra num negócio que, poxa, ele tá performando super bem, só que ele não pode sair. Né? Ele tá naquela rodinha de rato ali, do hamsterzinho, e se ele para de correr, né, desmorona uma estrutura, de repente, familiar. Né? Ele não pode descansar, ele não se sente no direito de descansar, ele não tem o direito de tirar o pé um pouquinho, e isso pode chegar na exaustão, cara. Né? E isso não é ser um super vendedor, isso não é estar em alta performance. Eu acho que é muito legal a gente não confundir o que é alta performance com o que não é, né? E eu acho que o não é alta performance é esse lugar que, mesmo você tendo um puta resultado pra você, eu não sei qual é o seu resultado. O Daniel é diferente do Leandro, diferente da Mônica, diferente de você que tá nos ouvindo e nos assistindo. Você tá tendo um puta resultado, mas você tá, às vezes, gastando mais. Mas qual é o custo, né? Aumentando o seu estilo de vida, né? Porque agora você vai num restaurante que antigamente você ia no restaurante A e agora você vai no A mais. Porra, legal pra caramba, tal, mas isso faz com que você queira consumir cada vez mais esse aqui, mais. E aí, cara, pra você chegar aqui, você tem que manter a roda girando pra você ter isso aqui porque você merece. Ah, não, eu mereço. Não, eu não vou em hotel menos do que 5 estrelas, 4 estrelas. Não é? Você entra num lance de... É um papo meio maluco que a gente tá tendo aqui, cara, mas eu acho que é fundamental, inclusive pra quem nos escuta ou nos assiste, entender que a vida é muito mais do que técnica de vendas, do que o fechamento que você tem com o Daniel, aquela comissão que você recebe. A vida ela é composta de várias áreas. E eu já fui um cara muito negligente, Dani, de ignorar as outras áreas e focar só numa. E aí você perde saúde, aí você chega em um lugar que hoje, 2023, eu olho e falo assim, putz, cara, eu tava no caminho errado, né? Eu tava no caminho errado e eu tava acelerando, cara. Só que eu não sabia, eu sei hoje. E essa é a grande armadilha, né, cara, da comparação, né? E as redes sociais, elas atrapalham muito nesse sentido, né? Porque eu vejo o resultado, de repente, de faturamento de algum vendedor e eu falo, porra, eu não tô conseguindo fazer a mesma coisa e tal. Você fica se comparando, você fica se cobrando, mas aquele cara tá feliz, né? Talvez esteja, ótimo, talvez seja um super vendedor, o cara tá trabalhando ali das 8 às 18, tá feliz, tá conseguindo fazer tudo, mas existe uma probabilidade muito grande daquela pessoa, daquele vendedor, tá fazendo uma série de sacrifícios que talvez eu não esteja disposto a fazer, né? E isso é uma escolha de cada um. Ou não, cara, porque... eu entendo que é uma escolha individual, mas a gente, olhando para redes sociais, né, a gente não consegue perceber o que está por trás, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que, cara, ele vem de uma família muito bem estruturada, tem grana, entendeu? Ele estudou em faculdade de renome e tudo mais. E você... profissionalmente, quando eu me encontro com ele sempre tá frustrado, ele sempre acha, somos amigos, que eu tô melhor que ele, que não sei o quê, mas se você olhar o Instagram, meu e dele, o Instagram dele, cara, é muito mais legal. Ele viaja pra lugares que eu ainda não viajei, ele consome coisas que eu não consumi ainda, mas na essência, quando a gente se encontra e toma cerveja lá em casa, ele fala assim, putz, cara, eu não tô feliz, eu acho que... Ele trabalha na empresa da família.
saca? Ele trabalha na empresa da família. Mas o que eu quero dizer pro amigo 20 é o seguinte, quando você olha o Instagram, você não sabe o que tem por trás. Você acaba considerando que o palco daquela pessoa é o seu bastidor. E só eu sei de onde eu saí, só você sabe de onde você saiu, só você sabe de onde você veio e o que você teve que fazer para você ter o que tem hoje. Ou ser o que você tem hoje, porque o ser é mais importante do que o ter, né, cara? E, cara, uma frase que me marcou muito do Summit do ano passado, né? A gente tá aqui no Summit 2023. No Summit 2022, a palestra do Murilo Gun foi muito legal, né? E ele falou assim, cara, eu vejo o tempo inteiro as pessoas falando, 10 dicas de um milionário pra você seguir, né? E ele fala assim, cara, antes de eu entender essas 10 dicas aí, eu quero saber se esse milionário dorme, se ele tem coceira, eu quero conversar com o médico dele, eu quero conversar com a mulher dele, com os filhos dele, com os amigos dele, para saber se eu quero seguir essas dicas ou não. Porque dependendo de como for essas respostas aqui, cara, não quero ficar milionário, não. Exato. Não do jeito que ele conseguiu. Né? Então, quando você faz esse tipo de reflexão, porque tem muita gente querendo ficar milionário a qualquer custo. Exatamente. Né? E aí, quanto vai custar? Né? Porque, de novo, fazer 1 milhão com um custo de 1.200.000, você está tendo prejuízo. Era melhor fazer menos. Só o seu ego fez 1 milhão, né? Exatamente. Seu bolso não, né? Então é melhor talvez seguir um outro caminho. Né? E assim, a gente tá tendo uma conversa, cara, que eu acho que é uma conversa muito madura e é uma conversa que a gente leva muito tempo para chegar aqui. Inclusive esse aqui, né, é o último episódio de 2023. E é uma conversa de muita maturidade, né, cara? A gente tá junto desde janeiro de 2020, gravando podcast, fazendo treinamento. São mais de 3 mil alunos dentro em company e fora. Os nossos alunos do programa de aceleração, a gente troca muito. Qual seria, na sua visão, e até pra gente poder terminar esse episódio aqui numa energia positiva, quais seriam, assim, as dicas que você daria para a pessoa que nos escuta, que nos prestigia com o seu play no Spotify ou no YouTube? Quais seriam as dicas que você daria, a orientação do Daniel para 2024, cara? Cuida de você. Mas o que é cuidar de você? Cara, cuidar da própria saúde, fazer exercício, estudar, né? É cuidar de você, né? Porque aí a gente entra num outro ponto que a gente tem conversado bastante, né? Se você quer sair de X mil reais para 3X mil reais, é você que quer chegar lá. Você quer triplicar o seu resultado, né? Só que esse resultado, ele é uma construção. Ele é uma construção. E não é o mesmo Daniel, Lê. O Daniel que faz X não é o mesmo Daniel que ganha 3X. Certo. O Daniel que ganha 3X, ele tem um outro conjunto de competências, de hábitos, de disciplinas, de comportamentos que ele vai executar ao longo de determinado tempo para que o resultado dele saia de X para 3X. Isso não é sorte, não é mágica, não é uma coisinha de nada que vai triplicar o resultado. O resultado é construção. Resultado é construção, né? É processo. Então, quanto mais eu cuidar de mim para transformar esse Daniel aqui no Daniel que vai ser o Daniel que consegue gerar esse tipo de resultado, eu estou me desenvolvendo, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha saúde, estou cuidando da minha mentalidade, estou cuidando dos meus comportamentos e eu estou me transformando numa outra pessoa que consegue ter esse resultado que eu quero. E, de repente, sofrendo menos do que eu estou sofrendo hoje, para ter o resultado de X. Mas essa pessoa nasce no X, não no 3X. Essa pessoa nasce antes ainda, né? O Daniel de hoje já chegou a fazer meio X, já chegou a fazer ponto 25X. Né? É um trabalho de desenvolvimento. Não, mas o ponto é, o 3X nasce quando você está em X. Sim. Não no 3X, né? As mudanças que vão me fazer aumentar o meu resultado, eu começo a plantar hoje. Né? Eu começo a plantar hoje, porque é processo, é construção. Né? Então, se hoje eu deixo de fazer uma coisa para estudar, se hoje eu deixo de
ingerir álcool, para fazer exercício, eu estou construindo um conjunto de hábitos, né, que vai fazer o Daniel de alguns anos daqui para frente chegar lá em condições melhores do que as que eu tenho hoje. Né? A gente vai fazendo um trabalho de limpeza de hábito ruim e inserção de hábito bom. E quanto mais a gente consegue fazer isso, com mais solidez a gente constrói os nossos resultados futuros. Né? Para quem gosta de Marvel, você assistiu, né, o Loki ali, né? Aquela coisa. Uma ação que a gente faz na linha do tempo pode jogar a gente para um resultado futuro totalmente diferente. Né? E aí, quais são os conjuntos de ações que eu preciso fazer hoje para embicar o meu resultado de daqui a alguns anos no patamar que eu gostaria de estar? Né? Porque não vai ser um negócio que eu vou fazer hoje que vai triplicar o meu resultado. Não é de uma hora para outra. Não cara. É uma construção. Então eu preciso fazer isso dessa forma. Eu preciso construir hoje, né, tijolinho por tijolinho, desenvolvimento por desenvolvimento, o resultado que eu quero para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Pode crer, pode crer. E eu acho que é saber aproveitar essa jornada, né, cara? Eu acho que a gente vive num mundo muito ansioso. Então, o natural é eu no X já me projetar no 3X e eu não perceber que do X pro 3X tenho 2. E X, né, quando eu saio de X e vou para 2, não é ruim, cara. É 2 vezes o seu estado original. Tudo bem, eu tô olhando pro 3X, nesse exemplo que a gente tá trazendo, mas eu já percorri, né? E saber curtir a jornada, cara. Saber que as coisas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Não é do jeito que você quer que aconteça. É você conseguir mensurar bem o teu ego, a forma como você, né? A gente falou disso nos episódios anteriores aqui que a gente gravou. É você enxergar e entender e aceitar que coisas que não estão no seu controle vão acontecer com você. E tem um outro ponto que é tão importante quanto, cara. Hoje a gente tá em X, né? E talvez eu esteja chateado porque eu não estou em 3X. Mas eu preciso me lembrar de quando eu ganhava meio X e eu sonhava em ganhar X, cara. Né? A gente tá hoje, muito provavelmente, num lugar e tendo um resultado que alguns anos atrás eu sonhava em ter e hoje eu tô reclamando. Isso. Né? E isso é de extrema importância, cara, porque grande parte dos pepinos que a gente tem para resolver hoje, e a gente acha ruim, a gente fala, puta, agora tem que resolver essa pipa e não sei o que e tal, e a gente fica preocupado com as coisas. Alguns anos atrás a gente tava pedindo, pelo amor de Deus, para ter esse problema para resolver. Exato. Né? E isso é muito maluco, cara. É muito maluco. É muito maluco, porque se a gente não para olhar e falar assim, cara, eu tô reclamando disso aqui, mas 5 anos atrás eu daria tudo que eu tinha naquela época para ter esse problema para resolver, né? E perceber que, cara, o X que eu tô tendo hoje é construção de um monte de coisa que eu fiz pra trás. Exato. Né? Só que como a gente tá olhando só pra frente, a gente não para de olhar um pouquinho pra trás. A gente não para pra respirar, né? A gente não para pra respirar, a gente não olha o percurso que a gente fez. E a gente já tomou pancada pra caralho no caminho, a gente tá vivão. Estamos chegando aqui inteirão. A gente precisa comemorar as vitórias, né? A gente precisa comemorar as vitórias e agradecer, cara. Até porque senão, quando você chegar no 3X... Não vai ter valido a pena, né, mano? Você já vai estar olhando pra 30X. Esse é o problema, Eu cheguei em 3X, eu já não tô mais olhando pro 3X porque eu já tô pertinho. O que eu vou fazer? Ah, não, agora é 6. Foda-se. Já que eu cheguei até aqui, eu vou, né? E aí a gente não para pra poder respirar e ser grato pelo 3X, porque a gente chegou. Né, cara? É uma coisa... Então, quando eu falo assim de aproveitar a jornada, é aproveitar o 3... Né? Mas também aproveitar o meio, o 1, 1,5, 2, 2,5, é você se enxergar, você ter equilíbrio. E se precisar voltar um pouco, né, Lê? Tá tudo bem. Porque, poxa, se pra fazer X eu tô me ferrando demais, se eu paro de me ferrar e eu tô fazendo 0,8, também tá ok, né, Lê? Porque eu tô ganhando em outra moeda, né? Se eu tô fazendo um pouquinho menos de financeiro, mas eu tenho mais tempo, eu tenho mais saúde, eu tenho mais qualidade de vida, também tá tudo certo, cara. Exatamente, cara. A gente não contabiliza, né, Dani? A gente precisa saber avaliar direito, né, Lê? Sim, tem que saber avaliar, mas assim, a gente acaba contabilizando, né, a vida só sobre o monetário.
E isso é extremamente perigoso, cara. E às vezes assim, outro dia eu tava com um amigo super querido e a gente tava discutindo, você gostaria de ganhar mais? A gente também discutiu isso já, cara. Ganhar mais ou ter mais tempo? Sim. Você quer ganhar mais ou você quer ter mais tempo? Você quer trabalhar 5 dias na semana e ganhar 3x? Ou você prefere trabalhar 4 dias na semana e ganhar 2,6x? Porque se a gente fala que tempo é dinheiro e eu trabalho menos, logo eu tô ganhando mais, ou não? Sim, porque eu tenho mais tempo livre. Né? E assim, voltando, né, pro tema central, acho que a gente evoluiu muito esse papo ele tá indo para um lado muito mais de se questionar, de filosofar, né? Voltando para a pergunta inicial que gerou esse papo aqui. Você acha que os supervendedores, cara, tem que ter essa consciência do equilíbrio? Ou você acha que o supervendedor ou supervendedora performando, ganhando dinheiro, pode usar esse rótulo de supervendedor, de supervendedora, cara? Cara, eu acho que se a gente tá desequilibrado, uma hora cai. E nada é super. Não tem muito super. Porque se não está equilibrado, existe uma chance gigantesca de eu cair, né? E se eu cair, eu preciso saber se eu vou conseguir levantar, né? O tombo vai ser feio demais? Eu vou querer voltar lá para cima, né? Eu acho que o equilíbrio ele é parte fundamental, né? Ele é parte fundamental, porque uma coisa é você passar por alguns perrengues, ter alguns tipos de dificuldade. Outras coisas é você falar assim, cara, se eu parar agora, eu quebro de um jeito que não sei o que acontece, né? Então, eu acho que o equilíbrio ele é fundamental, né? Inclusive no que a gente quer, né? O que a gente está almejando, porque dependendo do que eu tô querendo, né? Preciso saber por que eu quero aquilo lá, né? Qual que é o objetivo de verdade, né? Eu tô almejando tanto dinheiro assim para fazer o que com o dinheiro? Né? Para comprar o quê, né? Tem algumas outras reflexões que precisam ser feitas, né, sobre isso. E aí, quando a gente conversa com pessoas que têm bastante dinheiro mesmo, né, conseguiram criar resultados extraordinários, você vê que grandíssima parte dessas pessoas, elas estão envolvidas com caridade, com causas sociais, com ONG, com um monte de coisa. Porque quando vem todo o dinheiro do mundo e você percebe que você sente que você não está ajudando as pessoas, né? Esse negócio se torna vazio, né, cara? Esse negócio se torna vazio. Agora, quando você fala assim, porra, se eu trabalhar bastante, eu consigo ajudar familiares, eu consigo ajudar causas sociais, eu apoio algumas entidades, aí eu entendo que, porra, vale muito a pena fazer o que eu tô fazendo, porque eu consigo distribuir de volta. É isso aí. Né? Então, isso é extremamente positivo também. Cara, e para finalizar esse episódio, qual é a mensagem que você gostaria de deixar pro amigo ouvinte, pra amiga ouvinte, que tá aí, né, batendo na porta de 2024, cara? Cara, cuida de você e ajude você mesmo a construir o resultado que você quer, né? E não é só correndo mais, né? Está muito mais no movimento de parar um pouquinho, para, né, correr melhor. Para correr melhor, né? O descanso faz parte. Descanso também é treino, né? Se você corre o tempo inteiro, e eu corro, né? O amigo ouvinte que acompanha, talvez já ouviu falando sobre corrida. Cara, se você corre todos os dias, você lesiona. Se você não gasta o tempo necessário fazendo fortalecimento e descansando, daqui a pouco você não pode mais correr. E a analogia é perfeita. Se você não tiver tempos de não trabalho e se você não fortalecer o músculo que você usa para trabalhar, né? Se você não se desenvolve, se você não treina vendas, né? E se você não descansa, se você não tem outras atividades além de trabalho, daqui a pouco você não vai poder trabalhar, né? Eu acho que fecha bem aí o conceito, né? Então, descanso, prazer, lazer, família, amigos, relacionamentos, faz parte, né? E precisa ter para valer a pena o trabalho, né? E quanto mais você se fortalece,
mais você consegue fazer esforço no seu trabalho, mais você consegue ir atrás de um resultado maior, que só é alcançado pelas pessoas que se fortalecem. Porque é pesado, é difícil. É difícil, sim. A vida cobra um preço, né? Você falou assim, a família, né? Nós temos pessoas que dependem da gente, né, Dani? Você tem uma filha, eu tenho duas, né? A gente tem uma responsabilidade que eu tenho certeza que o amigo ouvinte consegue enxergar isso e se enxergar também nessa situação. Eu acho que para 2024, cara, o que eu vou falar para o amigo ouvinte o que eu quero falar para mim, né? É de fato curtir mais a jornada, né? Curtir a jornada de fato, é aproveitar as oportunidades que se aparecem, né? A gente estava conversando aqui, estamos gravando no RD Summit. O Dani falou assim, porra, estamos indo gravar podcast, mas eu queria estar assistindo aquela palestra. Né? Aí eu falei assim, cara, infelizmente não vai rolar, a gente tem um compromisso e talvez eu também gostaria de assistir, mas tá tudo bem. É o lance de a gente olhar e falar assim, cara, beleza, não rolou a palestra, ok, tá tudo certo, mas tá rolando um podcast, tá rolando aqui outras coisas, saber aproveitar essas outras coisas. Encontrou alguém numa fila, ao invés de você ficar com medo da pessoa te julgar porque você vai puxar um papo, não, puxa o papo. Se a pessoa te julgar, não tá no seu controle. Eu acho que essa tem que ser a visão, assim, aproveitar mais o flow, aproveitar mais aquilo que acontece, porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, né, bicho? Exatamente, Lê, exatamente. E aí ficar o convite, né, para quem quer se fortalecer, para quem quer se desenvolver, para quem quer cuidar de si mesmo, olhando, né, para processo comercial, para técnica de venda, para comportamento ajustado. 2024, turma nova do programa de aceleração dos supervendedores, né? Treinar aqui comigo, com o Leandro, durante 15 semanas, acompanhamento próximo, grupo pequeno, né? Onde a gente realmente interage com os alunos, conversa com a galera, né? Tem um relacionamento mais próximo para que a gente possa realmente pegar esse grupo de alunos, né, Lê? Que eu tava falando isso ontem com o pessoal da turma de aceleração que tá fazendo com a gente. Né? O programa de aceleração é o programa mais legal que a gente tem. Né? Porque a gente realmente acompanha a jornada desses alunos aí durante quase 4 meses. Né? A gente fica próximo dos alunos, a gente interage, a gente fica amigo dos alunos, né? E é um grupo que a gente vê o crescimento, né, o desenvolvimento do resultado, das coisas que eles estão fazendo. Eles trouxeram muitos depoimentos pra gente na aula ontem, né? Foi super bacana. E é extremamente gratificante, né? Cara, eu acho que o lance de sermos próximos dessa galera, de termos uma turma pequena e a gente conseguir se conectar, eu acho que é o nosso maior diferencial, porque se você olha para outros cursos, né, as pessoas estão muito preocupadas em escalar, em ter muitos alunos, e acho que a gente tem uma pegada diferente e a gente tem mostrado isso para quem nos escuta aqui no episódio ou para quem compra o nosso treinamento, de que não são números, são pessoas. Sim. Quem fala isso, gente, não são números, são pessoas, é o nosso mentor, o Vitor Damasio fala muito isso, né? Tipo, e tem várias pessoas que vêm falar comigo e eu uso isso aí, assim, cara, eu queria muito fazer teu treinamento, mas agora eu não consigo. Tá tudo bem. Tem podcast, tem vídeo no YouTube. Cara, tem material rico sobre várias coisas aqui dentro dos Supervendedores. Vai na boa. Na hora que você fala assim, consegui, vou parcelar aqui, vou conseguir. Vem, tá tudo certo, não tenha pressa. Se a gente fala de jornada, a gente tem que ajudar as pessoas que seguem o nosso trabalho a também aproveitarem a jornada. E hora vai ser com a gente, hora não vai ser. Eu acho que o programa de aceleração tem muito essa característica da gente se conectar, da gente conseguir de fato, né, durante 15 semanas, toda semana online, ao vivo, a gente se conecta de verdade, né, cara? Eu acho isso muito legal. E se você, né, tá pensando em colocar nas suas metas de 2024, participa do programa de aceleração, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a chegar mais rápido aonde quer que você queira chegar, profissionalmente falando, através de processo, técnica e comportamento, né, Dani? E chama programa de aceleração, mas o que a gente faz? Por 2 horas por semana para se desenvolver, para treinar, para respirar, para se enxergar, para se exercitar, exatamente, né? Para você poder. Não existe aceleração, né? Assim, todo momento tá. Isso é utopia. Então eu acho que esse é o convite e deixar aqui um feliz ano novo para você que nos assiste. Dizer que mês que vem, em janeiro, estaremos juntos. Temos várias novidades aqui. Eu e o Dani, a gente não vai dar nenhum spoiler, mas novidades do Papo de Vendedor, novas trilhas, muito conteúdo para a gente conseguir se conectar com você. A única coisa que a gente pede para você que está aí do outro lado, cara, para você que está nos ouvindo, não é para você comprar o nosso treinamento. Se comprar, legal. Mas o que a gente quer, na verdade, é que você
mande pra gente uma mensagem no Instagram, que você responda aqui as caixinhas que tem aqui no Spotify, que deixe um comentário no YouTube, que você compartilhe o programa, porque a nossa jornada está acontecendo e você faz parte dessa jornada, né, Dan? É isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo. Boas vendas. Ano que vem tem mais, né, Lê? É isso aí. Ano que vem estaremos firmes e fortes aqui com vocês. Forte abraço, boas vendas e sucesso!